mentoria, não é? Mentoria acadêmica, o curso de filosofia, que é o curso de hermenêutica filosófica, e também o de oratória e retórica. Todos esses estão as suas divulgações aí no banner, e você também tem o contato nosso para entrar em contato pelo nosso WhatsApp e tomar mais informações para vir ter a oportunidade de aprender conosco, porque você tem acompanhado nossos vídeos, acompanhado nossas publicações, e certamente nasce em você um sentimento e um desejo de estar tendo um tempo de aulas conosco, não é? Para construirmos ainda mais as suas ideias e ampliarmos seus pensamentos. Então, venha tornar isso uma realidade, entre em contato conosco, vamos marcar e você vai poder dar início a um novo tempo de busca pelo saber comigo. Vamos estudar hoje sobre a teoria do universal de Boécio, tá? Como, por exemplo, o termo utilizado e expresso por ele, que é o cogitatio collecta, que seria o pensamento coligido, certo? Esse é o assunto que nós vamos estudar hoje, pedindo a você que, se você não é inscrito, se inscreva, também que dê o seu like, compartilhe o conteúdo e divulgue o nosso espaço. As questões deixadas em aberto por Porfírio de Tiro e Boécio, ele vai procurar fornecer uma solução. Então, o que Tiro deixou em aberto, tá? Porfírio de Tiro deixou em aberto, não concluiu, não deu um desenvolvimento, Boécio vai procurar fornecer uma solução e um desenvolvimento a partir da sua fonte, que é o Alexandre de Afrodísia. Até para ele dar conta, Boécio, da natureza anfíbia universal, ele vai procurar trabalhar o corpóreo em particular nas coisas e incorpora o universal na mente. Essa é a proposta dele. Mas a carreira intelectual dele, Boécio, vai oscilar ora em favor das teses aristotélicas e ora pelo puro platonismo. Então a fidelidade a Aristóteles vai lhe manifestar mais por fidelidade ao próprio livro que ele estava comentando e um comentário que ele desenvolve às categorias do estagirita do que por convicção até pessoal. Então Platão julga que os gêneros e as espécies não são conhecidas, tá? Como universais. Mas também vai insistir que subsistem até separadas dos corpos. Então Aristóteles, ao contrário, irá pensar que esses já são conhecidos como incorpóreos e também até universais, e que vão subsistir as coisas consideradas sensíveis. E até não quero dizer qual que seja a opinião de ambos e que esta será apropriada, pois essa é uma tarefa da própria filosofia num aspecto até mais profundo, tá? Em todo caso, Boécio vai dizer que ele segue dificilmente e diligentemente também uma opinião mais restrita a Aristóteles, não porque ele julgue ela melhor ou mais plausível, mas porque considera que esta opinião pode fomentar e trazer à tona elementos pertinentes que possam se compreender melhor o assunto. Então é no conexo dessa tradição, tá? Principalmente
concentrando ela na obra de Aristóteles e Zagog, é que ele vai combinar algumas dimensões ontológicas e gnoseológicas para justificar a sua própria tese, que vai ser a favor dos universais. E o universal, então, irá apresentar, de uma forma até simultânea, um modo de ser que ele considera como subsistência, tá? Que é o modo de ser conhecido, que ele denomina de intelectus, que é a expressão que cada um deles, dentro das suas perspectivas, vão propor. E aí ele vai dizer que, em perspectivas diferentes, segundo as quais podemos considerar o universal, os gêneros e as espécies subsistem de um modo, no sensível, e são entendidos de outro. Isso é conhecido até de uma forma independentemente dos corpos. E a Idade Média conhecerá a querela dos universais com base nas traduções latinas, nos comentários do próprio Boécio. Então, o autor, ele apresenta a sua teoria da abstração, Boécio apresenta a sua teoria da abstração, e argumenta que uma metafísica basicamente nominalista não é incompatível com uma epistemologia basicamente realista, de sorte até que negar a realidade dos universais fora da mente humana não inviabiliza a legitimidade do nosso conhecimento geral. Segundo a de Boécio, há um modo de afirmar ao mesmo tempo que os gêneros e as espécies são alguma coisa in rerum viratae, sem serem substâncias, e que estão no intelecto, mas que sejam conceitos vazios. E é perfeitamente até possível manter simultaneamente o que os gêneros e as espécies que são incorporais estão ligando a seres que são corporais presentes nos sensíveis, mas desses também até separados. Para assim poder desenvolver a posição de Boécio, nós podemos ver que precisamos examinar primeiramente as reformulações da primeira pergunta de Porfírio, onde se privilegia a questão de subsistência, tá? E subsistem-se assim, se colocados dentro de questões de intelectos. E os textos de Boécio vão apresentar uma dimensão do universal que pode ser até ignorada por Porfírio, a saber, e se tratar de questões também sobre universais de uma dimensão gnoseológica. E esta, então, estará unida intrinsecamente à vertente ontológica de um segundo lugar que podemos considerar que é apresentado dentro de uma aplicação do termo intelectus, que vai remeter de uma forma até inequívoca, certo? A noção de Boécio na argumentação que ele faz a favor dos universais. E essa é a importante exposição, essa primeira reformulação do primeiro comentário feito por Boécio, nos traz o entendimento. E até nos traz uma visão ampliadora quando ele desenvolve a segunda reformulação no seu segundo comentário, dizendo em relação ao conceito do gênero e dos demais, que sejam desse modo, ou estejam desse modo se perguntando e se entendendo as espécies e os gêneros como aquelas coisas que existem, a partir das quais nós captamos um conceito verdadeiro, ou nós mesmos nos enganamos quanto àquelas coisas que não existem, mas nós as formamos como um vão pensamento do ânimo. Tá?
E depois ele vai trabalhar também um modelo conceptualista vinculado por Boécio de uma forma até mais conflitadora, quando ele assim fala: mas se os gêneros e as espécies e os outros predicáveis são apreendidos e captados só pelos atos do intelecto, então toda intelecção ela provém de uma coisa que lhe é anteposta com onis telectus aut ex rifiat subjecta, ou seja, como as coisas são realmente dispostas ou como as coisas não são realmente dispostas. De fato, não se pode ter nenhum ato de intelecção sem um objeto. Então, as coisas não são colocadas somente no intelecto, mas também consistem na verdade das coisas. Então, nós vemos que agora, nesse modelo conceptualista, ele elucida mais os seus pressupostos e articulações, trazendo uma maior visão e percepção para podermos entender a dimensão da sua intervenção. Então, Boécio, até como ele explicita sobre o espírito humano, que ele considera ou denomina ânimos, ele vai dizer que esse tem o poder de reunir o que está separado, que para ele é o disjungita, tá? E de separar, o resolvere, o que está unido, o composita. Ou se, ora, se o espírito pode contemplar e ver separadamente o que existe concretamente em um corpo, ele também tem a capacidade de fazer a mesma coisa em relação aos gêneros e às espécies recebidas por ele, misturados aos corpos per mixta corporopis, e o espírito pode contemplar e considerar os gêneros e as espécies, separando os incorporais de vidiens corporalia. Segundo Boécio, os gêneros e as espécies não existem separadamente, até como as ideias platônicas, mas pode ser separado dos corpos e do sensível pelo pensamento. Então, o Boécio ele procura trabalhar a noção de intelectus, remetendo a uma intelecção entendida com uma certa faculdade da alma, né, a ânima, que é a única capaz de aprender, ou mais precisamente, colher juntamente, coligere os inteligíveis. E tal é a tarefa e a teoria que ele propõe, que ela se torna a teoria universal, como cogitatio collecta, né, o coligere, não é? Que se torna com isto uma oportunidade de fundamentar uma ontologia que vai articular duas noções complementares, a saber, as de natureza formal e a de semelhança essencial. Então, os indivíduos que têm a mesma natureza formal vão apresentar uma semelhança também essencial. E a função do intelecto ou do pensamento vai consistir em aprender essa semelhança enquanto ela é inteligível, sendo esta última sensível ao nível de cada realidade particular e, desse modo, percebida pelos sentidos. Então, essa é a grande proposta e o grande viés, o grande sentido